Eles riram do Alex do TI. Não sabiam que estavam rindo do próprio chefe. Eu, Alex, nunca fui de me gabar. Na verdade, a discrição sempre foi meu maior trunfo. Por quase 5 anos, fui o Alex do TI, o cara que resolvia os problemas de computador, o que trocava lâmpadas e, ocasionalmente, desentupia o banheiro do escritório quando a equipe de manutenção estava ocupada. Ninguém na Tech Solutions, a empresa de software que eu supostamente ajudava a manter funcionando, fazia ideia de que eu era, na verdade, o fundador e o único proprietário. A ideia de manter meu anonimato surgiu de uma mistura de curiosidade e uma necessidade estratégica. Quando a Tech Solutions começou a decolar há uns 7 anos, eu estava exausto de reuniões com investidores que só viam cifrões e de consultores que falavam em sinergias, sem entender o que era um código-fonte. Eu queria construir algo diferente, uma empresa onde o talento fosse valorizado, onde a inovação florescesse e onde as pessoas se sentissem parte de algo maior, não apenas engrenagens em uma máquina. Mas como garantir isso? Como saber se a cultura que eu sonhava estava realmente se enraizando ou se era apenas fachada para impressionar o chefe? A resposta veio de uma conversa com um mentor, um velho lobo do Vale do Silício que me disse: se você quer saber como sua empresa realmente funciona, vista o uniforme e vá para a linha de frente. Ninguém mente para o cara do TI. E assim, Alex, o fundador e CEO, tornou-se Alex, o técnico de suporte. Eu contratei uma equipe de gestão de confiança, um CEO de fachada, um CFO e um COO, todos com a instrução clara de que eu era um investidor anônimo que queria ver a empresa crescer organicamente, sem interferência direta. Eles eram competentes, mas eu mantinha as rédeas financeiras e as decisões estratégicas finais, tudo de longe, através de relatórios detalhados e reuniões secretas. Meu papel como funcionário era simples: observar, aprender e, claro, resolver os problemas de TI. Eu passava meus dias entre cabos emaranhados, chamadas de suporte sobre impressoras que não funcionavam e senhas esquecidas. Era um trabalho humilde, mas me dava acesso irrestrito a todos os departamentos, a todas as conversas de corredor, a todas as reclamações sussurradas na copa. Eu via a empresa de dentro para fora, sem o filtro da hierarquia. E o que eu vi, na maioria das vezes, me encheu de orgulho. A equipe de desenvolvimento era brilhante, o marketing criativo e o atendimento ao cliente, apesar de alguns percalços, era genuinamente dedicado. Mas, como em toda a história, havia os antagonistas. E na Tech Solutions, eles vinham em 2 formas principais: o diretor de operações, Marcos, e a gerente de projetos sênior, Carla. Marcos era um homem de uns 50 anos, com um ego do tamanho do nosso servidor principal e um talento para a microgestão que beirava o patético. Ele tinha sido contratado há 2 anos para otimizar processos, mas na prática passava a maior parte do tempo em reuniões intermináveis, falando sobre métricas de desempenho e sinergias interdepartamentais que nunca se materializavam. Ele me via como um mero peão, um recurso descartável. Alex, você já terminou de consertar a impressora do 3º andar? Marcos me perguntava, com um tom de voz que sugeria que eu estava perdendo tempo. Temos relatórios críticos para imprimir e você está aí, parado. Eu estava, na verdade, analisando o tráfego da rede para identificar um gargalo que ele nem sabia que existia. Mas eu apenas respondia: sim, Marcos, já está funcionando. Ele nunca agradecia. Nunca. Carla, por outro lado, era mais sutil, mas igualmente tóxica. Ela era ambiciosa, mas de uma forma que pisava em todos para subir. Seus projetos eram sempre os mais importantes. E ela tinha o hábito de roubar ideias de colegas juniores, apresentando-as como suas. Para mim, o Alex do TI, ela era uma ferramenta conveniente. Alex, preciso que você configure meu novo laptop com prioridade máxima, Carla me dizia, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos.
É para um projeto super secreto, sabe? O CEO está esperando. Eu sabia que o CEO de fachada não estava esperando nada, mas eu apenas assentia. Ela também tinha o hábito de me pedir para dar uma olhada em seus arquivos pessoais, sob o pretexto de problemas técnicos, mas eu sabia que ela estava tentando me usar para espionar outros departamentos. Eu sempre encontrava uma desculpa técnica para não fazê-lo, o que a irritava visivelmente. Os conflitos e humilhações eram diários. Eu era o alvo fácil para a frustração de todos. Se a internet caía, era minha culpa. Se um software travava, era minha incompetência. Marcos adorava me humilhar em público. Certa vez, durante uma reunião de equipe sobre a implementação de um novo sistema de CRM, Marcos estava apresentando dados sobre a eficiência do sistema, que eu sabia que eram inflacionados. Eu tinha os dados reais que mostravam uma queda na produtividade. Ele então virou-se para mim com um sorriso condescendente. Alex, ele me disse, você, como nosso especialista em TI, pode confirmar que a rede está operando com 99,9% de uptime, certo? Isso é crucial para a performance do CRM. Eu queria gritar que o uptime da rede não tinha nada a ver com a interface mal projetada do CRM, mas eu apenas disse, sim, Marcos, a rede está estável. Ele assentiu, satisfeito, e continuou sua apresentação falaciosa. Carla, por sua vez, era mestre em me fazer sentir invisível. Eu passava horas otimizando os sistemas que ela usava, garantindo que seus projetos corressem sem problemas, mas ela nunca me dava crédito. Pelo contrário, ela me tratava como um servo. Alex, você pode trazer meu café? Carla me pediu uma manhã, enquanto eu estava configurando um servidor crítico. O meu está frio, e eu estou muito ocupada para ir buscar outro. Eu olhei para ela, para o servidor e para o café. Eu, o dono da empresa, estava sendo pedido para buscar café. Eu apenas respirei fundo e disse, claro, Carla, 1 minuto. Eu trouxe o café e ela nem sequer olhou para mim. Obrigada, Carla murmurou sem emoção. A frustração crescia a cada dia. Eu via o potencial da minha empresa sendo sufocado pela burocracia de Marcos e pela ambição cega de Carla. Eu via o talento dos meus funcionários sendo desvalorizado, suas ideias roubadas, seu trabalho ignorado. Eu, o dono, estava impotente, observando tudo de dentro como um fantasma. O ponto de virada crucial veio em uma terça-feira chuvosa. A empresa estava prestes a fechar um contrato multimilionário com um cliente internacional, um negócio que poderia catapultar a Tech Solutions para um novo patamar. Eu tinha trabalhado incansavelmente nos bastidores para garantir que a infraestrutura de TI estivesse impecável para a apresentação. Mas Marcos, em sua infinita sabedoria, decidiu que a apresentação deveria ser feita usando um software de videoconferência obsoleto, que ele insistia ser mais seguro. Eu o alertei repetidamente sobre os riscos de falha, sobre a instabilidade do sistema, mas ele me ignorou. Alex, Marcos me disse com um sorriso arrogante, você está sendo alarmista. Eu sei o que estou fazendo. Este software é robusto. Não precisamos de suas preocupações técnicas agora. Carla, por sua vez, estava mais preocupada em garantir que ela fosse a estrela da apresentação. Ela havia roubado a maior parte do trabalho de uma equipe de juniores e estava ensaiando suas falas no espelho, ignorando completamente os problemas técnicos iminentes. Alex, certifique-se de que minha câmera esteja perfeita. Carla me ordenou, enquanto eu tentava desesperadamente fazer o software funcionar. Não quero nenhuma falha na minha imagem. A apresentação começou. Eu estava na sala de controle, monitorando tudo com o coração na mão. Nos primeiros minutos, tudo correu bem. Marcos falava sobre visão estratégica, Carla sobre soluções inovadoras. Mas então, o inevitável aconteceu. O software travou. A tela congelou. A voz de Marcos ficou distorcida, depois sumiu. O cliente do outro lado do mundo estava em silêncio.
Marcos começou a suar. Alex, o que está acontecendo? Conserte isso! Agora! Marcos gritou. Carla, com o rosto pálido, começou a gritar. Alex, você é um inútil! Você arruinou tudo! Carla exclamou. Eu olhei para a tela congelada, para o rosto desesperado de Marcos, para a fúria de Carla. E então, algo dentro de mim se quebrou. Anos de humilhação, de desvalorização, de ver minha própria criação sendo mal administrada por pessoas incompetentes, tudo veio à tona. Eu não era mais o Alex do TI. Eu era a Alex, o dono. Respirei fundo. Marcos, eu disse, minha voz calma, mas firme, cortando o pânico na sala. O problema não é o software. O problema é a sua teimosia em usar um sistema obsoleto que eu o alertei repetidamente para não usar. Marcos me olhou chocado. Como ousa, Alex? Marcos me perguntou. Você está demitido! Carla riu, uma risada histérica. Finalmente! Carla exclamou. Esse inútil só atrapalha. Eu sorri. Um sorriso frio, calculista. Não, Marcos. Você não pode me demitir. Marcos bufou. Claro que posso, Marcos disse. Eu sou o diretor de operações. E eu disse, levantando-me e caminhando até a tela onde a apresentação ainda estava congelada. Sou o dono desta empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos e Carla me olharam como se eu tivesse enlouquecido. Os outros, funcionários na sala de controle que até então estavam observando a cena em choque, começaram a sussurrar. O quê? Marcos gaguejou. Isso é uma piada, Alex? Você está louco? Não, Marcos, eu respondi, pegando o controle remoto e desligando a tela, que agora exibia apenas o logotipo da Tech Solutions. Não estou louco. E não é uma piada. Eu me virei para a sala, para todos os rostos chocados. Meu nome é Alex Silva, e eu fundei a Tech Solutions há 7 anos. Carla soltou uma risada incrédula. Você! O cara do TI! Carla exclamou. Isso é impossível! O CEO é o Sr. Thompson! O Sr. Thompson é um CEO de fachada, eu expliquei, minha voz ganhando força. Ele foi contratado para gerenciar as operações diárias, enquanto eu observava a empresa de dentro como um funcionário comum. Marcos estava pálido. Isso é uma farsa! Uma conspiração! Marcos gritou. Não, Marcos, eu disse caminhando até ele. É uma auditoria de cultura, de competência, de integridade. E você, Marcos, falhou miseravelmente. Eu me virei para Carla. E você, Carla? Suas soluções inovadoras eram, na verdade, ideias roubadas de seus colegas. Seus problemas técnicos eram tentativas de espionar outros departamentos. Sua ambição cega quase custou a esta empresa um contrato multimilionário. Carla tentou se defender. Isso é mentira. Você não tem provas. Carla protestou. Ah, mas eu tenho, eu disse sorrindo. Tenho registros de todas as suas conversas, de todos os seus e-mails, de todas as suas tentativas de sabotagem. Tenho testemunhas. Tenho tudo. O pânico se espalhou pela sala. Os outros funcionários que até então me viam como o Alex do TI, agora me olhavam com uma mistura de choque, admiração e medo. Marcos, Carla, eu disse, minha voz agora fria e autoritária. Vocês estão demitidos, imediatamente. E não tentem sair com nada que pertença a esta empresa. Cada movimento de vocês está sendo monitorado. Marcos tentou argumentar. Você não pode fazer isso, Marcos exclamou. Eu tenho um contrato, eu vou processar. Você pode tentar, eu respondi. Mas eu tenho uma equipe jurídica muito mais competente do que a sua. E eu tenho provas de sua incompetência e de suas ações prejudiciais à empresa. Boa sorte no tribunal. Carla, em lágrimas, tentou apelar. Alex, por favor, eu preciso deste emprego. Eu tenho uma família. Carla implorou. E eu tenho uma empresa para proteger, eu disse sem emoção. Suas ações não foram apenas prejudiciais, foram antiéticas. Não há lugar para pessoas como... Vocês aqui! Eu chamei a segurança.
Acompanhem o Sr. Marcos e a Sra. Carla para fora do prédio. Certifiquem-se de que eles não levem nada. A cena foi caótica. Marcos, vermelho de raiva e humilhação, tentou resistir, mas foi rapidamente contido. Carla, chorando e gritando, foi arrastada para fora. Os outros funcionários, em choque, observavam em silêncio. Depois que eles se foram, a sala ficou em um silêncio pesado. Eu me virei para os funcionários restantes. Eu sei que isso foi um choque, mas eu precisava ver a verdade. Eu precisava saber quem estava realmente comprometido com esta empresa e quem estava apenas se aproveitando. Eu expliquei minhas razões para manter o segredo, sobre a busca por uma cultura autêntica, sobre a valorização do talento. Eu prometi que a Tech Solutions seria uma empresa onde a integridade e a inovação seriam os pilares. As consequências imediatas foram drásticas. A notícia da minha verdadeira identidade se espalhou como um incêndio. A mídia corporativa ficou empolvorosa. CEO secreto revela identidade em demissão dramática, diziam as manchetes. A reputação de Marcos e Carla foi destruída. Eles tentaram me processar, mas minhas provas eram irrefutáveis. Eles perderam o caso e foram obrigados a pagar indenizações à empresa. Na Tech Solutions, houve um período de incerteza, mas logo a mudança foi palpável. Eu assumi o controle total, implementando as mudanças que eu havia planejado secretamente por anos. A burocracia foi cortada, a inovação foi incentivada e a cultura de colaboração floresceu. Os funcionários que haviam sido desvalorizados por Marcos e Carla foram promovidos e suas ideias finalmente reconhecidas. A longo prazo, a Tech Solutions se tornou um modelo de sucesso. Crescemos exponencialmente, atraindo os melhores talentos e os maiores clientes. Eu, Alex, o CEO, agora trabalhava em um escritório no último andar, mas nunca esqueci meus dias como o Alex do TI. Eu ainda fazia visitas surpresa aos departamentos, conversava com os funcionários, ouvia suas preocupações. Mas agora eles me viam como um líder, não como um servo. A paz que encontrei não veio da vingança, mas da justiça. A satisfação de ver minha empresa prosperar, de ver meus funcionários felizes e valorizados, era imensurável. Eu aprendi que a verdadeira liderança não é sobre poder ou controle, mas sobre serviço e integridade. E que, às vezes, para construir algo verdadeiramente grande, é preciso começar do zero, no anonimato, observando, aprendendo e, quando necessário, revelando a verdade. Ainda me lembro daquele dia chuvoso, da tela congelada, dos gritos de Marcos e Carla. Lembro-me da sensação de impotência que me consumia e da decisão que tomei naquele momento. Foi um ponto de virada não apenas para a Tech Solutions, mas para mim. Eu me libertei das amarras da minha própria criação e me tornei o líder que eu sempre quis ser. Ainda hoje, quando ando pelos corredores da Tech Solutions, vejo os rostos dos meus funcionários. Alguns deles, os mais antigos, ainda me olham, com um brilho de surpresa nos olhos, como se ainda estivessem processando a reviravolta. Outros, os mais novos, me veem apenas como o CEO, o líder que construiu esta empresa. Mas eu sei a verdade. Eu sei que cada cabo que eu consertei, cada impressora que eu desentupi, cada humilhação que eu suportei, tudo isso me moldou. Tudo isso me deu a perspectiva que eu precisava para ser um líder melhor. Lembro-me de uma conversa que tive com a Maria, uma das desenvolvedoras mais talentosas que Marcos e Carla tentaram sabotar. Ela tinha sido uma das primeiras a acreditar em mim, mesmo quando eu era apenas o Alex do TI. Ela me procurava com frequência para problemas técnicos, que eram, na verdade, desabafos sobre a microgestão de Marcos e as ideias roubadas de Carla. Alex, Maria me disse uma vez com os olhos marejados. Eu não aguento mais. Marcos me fez refazer todo o código do módulo de pagamentos porque ele não gostou da cor do botão. E a Carla apresentou minha ideia de integração com a API X como se fosse dela. Eu estou exausta. Eu apenas a ouvia, assentindo.
oferecendo conselhos técnicos genéricos, enquanto por dentro minha raiva fervia. Eu queria dizer a ela: Maria, eu sou o dono, eu vou resolver isso. Mas eu não podia. Não ainda. Depois da revelação, Maria foi uma das primeiras a me procurar. Ela estava em choque, mas também havia um brilho de admiração em seus olhos. Alex, Maria me disse com um sorriso. Eu não consigo acreditar. Você era o dono o tempo todo? E eu te pedia para consertar minha impressora. Eu ri. Sim, Maria. E você sempre foi uma das minhas melhores clientes. Maria riu também. Eu sempre soube que você era diferente. Você sempre me ouvia, mesmo quando ninguém mais ouvia. Eu a promovi a diretora de desenvolvimento de software. Ela floresceu em sua nova posição, liderando equipes, inovando e criando soluções que transformaram a Tech Solutions. Ela nunca mais teve que se preocupar com a cor de um botão. O Sr. Thompson, o CEO de fachada, permaneceu na empresa por um tempo, ajudando na transição. Ele era um homem bom, mas não tinha a visão ou a coragem para liderar a Tech Solutions para o futuro. Ele se aposentou alguns meses depois com uma generosa indenização e meu sincero agradecimento. Marcos e Carla, por outro lado, desapareceram do mapa corporativo. Suas reputações foram manchadas e eles se tornaram exemplos de como a incompetência e a falta de ética podem destruir uma carreira. Eu ouvi rumores de que Marcos estava trabalhando como consultor independente, mas ninguém o levava a sério. Carla, por sua vez, tentou abrir sua própria empresa, mas faliu em menos de um ano. O karma, como dizem, tem uma maneira de encontrar seu caminho. A Tech Solutions, sob minha liderança, se tornou um lugar onde o talento era celebrado, onde as ideias eram valorizadas e onde a integridade era inegociável. Eu implementei programas de mentoria, criei um fundo de inovação para projetos de funcionários e estabeleci uma cultura de feedback aberto e honesto. Eu queria que cada funcionário se sentisse parte da empresa, não apenas um número. E assim, a história de Alex, o técnico de TI que era secretamente o dono da empresa, se tornou uma lenda na Tech Solutions. Uma lenda que lembrava a todos que a verdadeira força não está no título ou na posição, mas no caráter, na integridade e na capacidade de fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. E que, no final, a justiça sempre prevalece, ainda. Hoje, quando me pego pensando nos dias em que eu era o Alex do TI, sinto uma pontada de nostalgia. Foi um período difícil, cheio de frustração e humilhação. Mas foi também um período de aprendizado inestimável. Eu vi a empresa de uma perspectiva que poucos CEOs teriam a chance de ver. Eu vi as falhas, as fraquezas, as oportunidades, e tudo isso me tornou um líder melhor. A lição mais importante que aprendi foi que a verdadeira força não está no poder ou na autoridade, mas na capacidade de ouvir, de aprender e de se adaptar. A humildade, mesmo quando se é o dono, é uma virtude. E a integridade, acima de tudo, é a base de qualquer sucesso duradouro. Eu não me arrependo de nada. Não me arrependo dos anos que passei no anonimato, nem das humilhações que suportei. Tudo isso me levou até aqui, até este momento, onde eu posso olhar para a Tech Solutions e ver não apenas uma empresa, mas uma comunidade, um lugar onde as pessoas podem crescer, inovar e prosperar. E isso, para mim, é o maior sucesso de todos. Ainda me lembro de um dia, pouco antes da revelação, quando eu estava na Copa, consertando a máquina de café que Marcos havia quebrado em um acesso de raiva. Um dos funcionários mais jovens, um estagiário chamado Lucas, se aproximou de mim. Alex, você não se cansa disso? Lucas me perguntou com uma voz baixa. De ser tratado como lixo por gente como o Marcos e a Carla? Eu vejo como eles te tratam. É injusto. Eu olhei para ele, para o rosto jovem e idealista. Lucas, eu disse, a vida é cheia de injustiças. O importante é como você reage a elas. Lucas assentiu pensativo. Eu só queria que alguém fizesse alguma coisa, que alguém os colocasse no lugar deles. Eu sorri.
Às vezes, Lucas, a justiça leva tempo, mas ela sempre chega. Lucas não sabia, mas eu estava falando sobre mim. Eu estava falando sobre o que eu estava prestes a fazer. E quando a revelação aconteceu, Lucas foi um dos mais chocados, mas também um dos mais entusiasmados. Ele se tornou um dos meus maiores defensores, um testemunho vivo do poder da verdade e da justiça. Ele me procurou alguns dias depois da revelação com os olhos brilhando. Alex, eu não consigo acreditar, Lucas exclamou. Você é o dono. Eu sempre soube que você era especial, mas isso é incrível. Eu ri. Eu sou apenas o Alex, Lucas. Apenas o Alex. Lucas balançou a cabeça. Não, você não é. Você é o cara que mudou tudo. Você é o cara que nos deu esperança. Lucas se tornou um dos meus gerentes de projeto mais confiáveis. Ele aprendeu com meus erros, com minhas experiências. Ele se tornou um líder que valorizava seus funcionários, que ouvia suas ideias, que os tratava com respeito. Ele se tornou o tipo de líder que eu sempre quis que a Tech Solutions tivesse.